As Olimpíadas finalmente chegaram. Depois de muita dúvida se ia ou não acontecer, adiamento por 1 ano, chance de cancelamento, como trouxemos aqui no Histórias do Esporte, ela acabou mantida e finalmente chegou. O evento mais aguardado para quem ama esportes. Dessa vez aguardamos um pouquinho mais, mas a hora tão esperada chegou. A cerimônia de abertura é nesta sexta-feira, dia 23 de julho, às 8 da manhã. Porém, já temos disputas antes disso, e não é só no futebol. Teremos 4 modalidades esportivas acontecendo antes da abertura oficial dos Jogos, e em 3 delas teremos brasileiros entrando em ação. Como os Jogos serão no Japão, do outro lado do mundo, os horários serão invertidos para a gente aqui no Brasil. As disputas vão ocorrer à noite, durante toda a madrugada, indo até o final da manhã. E aqui no nosso vídeo, os horários marcados para as competições estão todos no horário de Brasília. Já nessa terça-feira, dia 20, o primeiro jogo das Olimpíadas de Tóquio acontece no softball, aquele esporte primo do beisebol que normalmente as mulheres jogam, que falamos no vídeo sobre os novos esportes olímpicos. Às 9 da noite, no horário de Brasília, a equipe da casa recebe a Austrália. Já entrando na quarta-feira, dia 21, teremos os outros 2 jogos da primeira rodada do softball. Itália e Estados Unidos à meia-noite e México e Canadá às 3 da manhã. Abrindo a segunda rodada, na noite de quarta, teremos Estados Unidos e Canadá às 9 horas. Mas ainda temos muita coisa acontecendo na madrugada de quarta-feira. O futebol feminino vai estrear nas Olimpíadas. Às 4h30, a Grã-Bretanha enfrenta o Chile. E olha aí a seleção brasileira de Marta e companhia já entrando em campo às 5 horas contra a China. Lembrando que não teremos Cristiane em campo, que acabou não sendo convocada pela técnica Pia Sundhage, e foi convidada pelo Grupo Globo para comentar as partidas. Então, pelo menos teremos a presença da nossa artilheira Cris, dessa vez participando da transmissão dos jogos do futebol feminino. Às 5h30 teremos Suécia e Estados Unidos. Para quem acompanha o futebol feminino sabe que essas são 2 das mais tradicionais seleções da modalidade, promessa de jogão logo nessa primeira rodada. Depois, às 7h30, o time da casa entra em campo para enfrentar o Canadá. Às 8h, Zâmbia e Holanda disputam os primeiros 3 pontos. E fechando a rodada, às 8h30, Austrália e Nova Zelândia se enfrentam em duelo de vizinhas. No início da quinta-feira, dia 22, teremos a continuação da segunda rodada do softball, com México e Japão à meia-noite e Itália e Austrália às 3 da manhã. Também na quinta teremos a estreia do futebol masculino. A rodada começa com Egito e Espanha às 4h30, Nova Zelândia e Coreia do Sul às 5 e México e França também às 5. Às 5h30 teremos Costa do Marfim contra a Arábia Saudita, às 7h30 Argentina e Austrália e às 8 Honduras e Romênia. Também às 8 da manhã, os donos da casa recebem a África do Sul. E finalmente às 8h30 é hora de acompanhar os meninos da seleção brasileira encarando a Alemanha. Esse jogo será em Yokohama, que traz ótimas lembranças para o torcedor brasileiro, pois nesse estádio contra esse mesmo adversário, nós nos tornamos pentacampeões do mundo no ano de 2002. Já na quinta à noite teremos o início das competições de remo. Às 8h30 temos o esquife simples masculino, com direito à participação brasileira. É o carioca Lucas Vertem, que conseguiu a vaga para Tóquio ao vencer o pré-olímpico disputado em março no Rio de Janeiro. Às 9h30 temos o esquife simples feminino, às 10h30 o esquife duplo masculino e às 11h o esquife duplo feminino. Ainda teremos às 11h30 o esquife quádruplo masculino e às 11h50 o esquife quádruplo feminino. Também na noite de quinta-feira teremos a estreia do tiro com arco nas categorias individuais. E tanto na feminina, que começa às 21 horas, quanto na masculina, que começa já na madrugada de sexta, teremos participação brasileira. São os arqueiros Anne Marcele dos Santos, que se classificou para sua segunda Olimpíada ao vencer o pré-olímpico da modalidade disputado em março no México, e Marcos Vinícius da Almeida, que já tinha vaga garantida por ter sido prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019 e também foi vice-campeão no pré-olímpico do México. Aí sim, depois disso, colocaremos o alarme para as 8 da manhã para acompanhar a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio 2020. O nome foi mantido, apesar de ser disputado em 2021. Acompanhe a cobertura das Olimpíadas aqui no Histórias do Esporte. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou Clarice Oliveira para Histórias do Esporte.